Olá pessoal, tudo bem? Continuando então, espero que vocês estejam bem. Nós vamos continuar com o movimento circular uniforme, né? Movimento circular uniforme 2. Semana passada, que seria a aula do dia 15, passada, né? Nós vimos o circular 1 com os conceitos básicos de período, frequência, deslocamento escalar, deslocamento angular, a velocidade escalar e a velocidade angular, né? Hoje, que seria a aula do dia 22 de abril, então, nós vamos ver a parte de acoplamentos. Acoplar significa ligar, né? Vincular. Nós vamos acoplar discos e estudar as características dos dois tipos de acoplamento que existem, ok? Vamos lá, então. Antes da gente começar propriamente, eu queria mostrar algumas expressões matemáticas, que são também expressões físicas, né? Que vão facilitar muito a resolução dos problemas. Tem a ver com a semana passada e um pouquinho de novidade, né? Lembrando, que a gente conversou sobre isso aqui a semana passada. Para uma volta completa, o que nós podemos escrever a respeito de uma volta? Que o tempo é o período, né? Que é o tempo para uma volta. A quantidade de ângulo percorrida, que é o deslocamento angular, para essa volta, é 360 graus, ou 2π radianos. E a quantidade de metro, que é o deslocamento escalar, é o perímetro da circunferência, que é o 2πr. 2π vezes raio, que vem da geometria. Então, para uma volta completa, 3 informações muito importantes. O tempo é o período, o deslocamento angular, ângulo, 2π radiano, e o deslocamento escalar, comprimento, 2π vezes o raio. Ok. E frequência igual a 1 sobre período. Lembrando dessas coisas, né? Veja, consequência disso. O ômega, que é a velocidade angular, que é a razão, a divisão, né? Deslocamento angular no tempo. Se nós conhecermos o tempo igual ao período, eu posso substituir o período no tempo e substituir aqui no ângulo correspondente, o período sendo o tempo, quanto é o ângulo? 2π radianos. Está aqui, período tempo, quem é o ângulo? 2π radianos. Então eu troco o tempo pelo período e o deslocamento angular por 2π. Então ficamos com uma formulinha muito ágil, 2π sobre período. Ok? Dividir pelo período, ou seja, como a frequência e o período são inversos, né? Período no denominador é a mesma coisa que frequência no numerador. Então a formulinha 2π sobre período se transforma em 2π vezes frequência. Então podemos usar esta ou essa, depende do que você tiver. Para calcular o ômega, então, conhecendo o período, 2π sobre período. Conhecendo a frequência, 2π vezes frequência. Tudo bem? Então nós juntamos a definição de velocidade angular com as informações de ângulo e tempo a respeito de uma volta, que está aqui em cima. Mesma coisa para a velocidade escalar, deslocamento escalar pelo tempo. Para o tempo igual a um período, que é o tempo de uma volta, quem será o deslocamento escalar? O perímetro da circunferência, 2πr. Ou seja, conhecendo o período, eu substituo aqui no tempo e substituo também o ΔS correspondente ao tempo igual ao período, que é o 2πr, que está aqui, perímetro da circunferência. Então fica uma formulinha bem ágil também, 2π raio dividido por período. 2π raio dividido por período. Dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência, já que frequência e período são inversos. Então, outra formulinha, 2πrf. Então, para calcular a velocidade escalar, se eu conhecer o período, 2πr raio, né, sobre período. Se eu conhecer a frequência, 2πr vezes frequência. São parecidos, mas não são iguais, tá? No ômega não aparece o raio aqui nas expressões, no V aparece. Então, visto isso, vamos para os acoplamentos, propriamente. Primeiro tipo, acoplamento interno. Falar um pouco dessa figurinha aqui, pessoal, depois eu volto para esse texto. O que seria o acoplamento interno? Nós temos um eixo, que passa por dentro de 2 discos, e estes discos estão presos ao eixo, ou seja, se o eixo girar, os discos vão girar juntos. E por que acoplamento interno? Porque os discos estão conectados por dentro, né? Internamente pelo eixo, tá bom? Olha, esse desenho aqui é a mesma coisa que esse desenho aqui ao lado, tá bom? Só que aqui nós olhamos de lado, de perfil. Aqui nós olhamos de frente, né? Então aqui nós vemos o eixo, aqui nós vemos o disco B, e lá atrás nós vemos o disco A, tá? O eixo, o disco B e o disco A. Então, olhando de lado você vê isso, olhando de frente você vê isso, tá? O que vai acontecer aqui? Vamos ler, O acoplamento interno é a situação em que 2 discos A e B, ou polias, estão ligados, presos ao mesmo eixo. Por isso a expressão acoplamento interno. A transmissão do movimento ocorre. Se o eixo girar, ele transmite o movimento para A e B, né?
Ou então também, pessoal, se um dos discos for movido, ele vai transmitir esse movimento para o eixo, que vai transmitir para o outro disco. De qualquer forma, eixo e os discos giram juntos, tá bom? Normalmente o comando é do eixo. O eixo gira e leva os discos juntos. Ou pode acontecer também de um dos discos ser movido, mover o eixo e o eixo transferir o movimento para o outro disco, ok, pessoal? Vamos às características deste tipo de situação, desse tipo de estrutura. Características. Pessoal, quase todos os parâmetros dos discos A e B são iguais. Olha, os períodos são iguais, quer dizer, o tempo para completar uma volta, o tempo para uma volta do disco A, do disco B e do eixo são os mesmos. Eles demoram os três para dar eles demoram o mesmo tempo para dar a volta. Executam o mesmo número de voltas por segundo, que seria a frequência, né? Percorrem a mesma quantidade de ângulo. Por exemplo, pessoal, imagine que o eixo deu uma volta. O que o disco e o disco B e o A vão fazer? Dar uma volta juntos, quer dizer, todos levam o mesmo tempo. Vamos imaginar que o eixo dê 10 voltas por segundo. O que o disco B e o disco A vão fazer? Dá também 10 voltas nesse segundo, então as frequências são iguais. Vamos imaginar que o eixo percorra uma volta, 360 graus ou 2π radianos. O disco B e o disco A também vão percorrer a mesma quantidade de ângulo, portanto, eles têm também a mesma velocidade angular. Então, período, frequência e ômega são iguais. A velocidade da periferia dos discos que não é a mesma, não são as mesmas, tá? Por quê, pessoal? Olha a explicação de por que o disco A, olha o disco A, que é o maior, por que aqui nesse caso o disco A tem uma maior velocidade periférica que o disco B? Pelo seguinte, V é igual a ômega R, expressão matemática da semana passada. Como o ômega é o mesmo, os raios não são os mesmos. Então, aquele disco que apresentar o maior raio terá a maior velocidade escalar, já que o ômega é o mesmo, tá bom? O ômega é o mesmo, maior R, maior V. Por isso, como o raio do A é maior que o raio do B, o V do A será maior que o V do B. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer uma aplicação, um exercício agora, ó. Veja. Aqui, ó. Temos uma situação clássica de acoplamento interno. Um eixo passando por dois discos. Veja. Ele diz que o disco A tem um raio 2 vezes maior que o disco B. Tudo bem. E a frequência do B é 40 Hz. Primeira pergunta, qual a frequência do A? Bom, pessoal, acabamos de ver, né? No acoplamento interno, período, frequência e ômega são iguais. Então, se você já conhece a frequência do B, você conhece a frequência do A. Então, a do A também é 40 Hz, tá bom? Tranquilo? Agora, aqui no B, ele pede a velocidade escalar do ponto B. Não, perdão, pessoal. Admitindo que a velocidade de um ponto B seja 25 metros por segundo, calcule a do ponto A. A gente acabou de discutir que o maior raio vai ter a maior velocidade, né? Então já vou esperar uma velocidade do A maior. Vamos lá? Aqui, ó. Os ômegas são iguais, não são? São. Período, frequência e ômega são iguais. Tá, por que eu coloquei a igualdade entre os ômegas aqui? Que eu vou usar essa igualdade para chegar na velocidade do A a partir da velocidade do B. Sabendo que o raio do A é 2 vezes o raio do B, ok? Veja, equaçãozinha, ó, importante aqui embaixo, ó. Se V igual a ômega R, vem lá da semana passada, né, gente, isso. Então eu posso escrever que o ômega passa dividindo o raio, ó, ômega é V sobre R. Então, como o ômega A é igual a ômega B, eu vou usar essa expressãozinha aqui, ó. Ômega A é igual a ômega B. Então, V do A sobre raio do A, que seria o ômega do A, né? V sobre R, igual a V do B sobre o raio do B, que seria o ômega do B. O ômega é V sobre R. Só que os dois ômegas são iguais. Então, essa divisão aqui para os dois tem que dar a mesma coisa, né? VA é sobre RA igual a VB sobre RB. Pronto, pessoal. VA sobre o raio A, que é 2 vezes o raio B, igual a VB sobre o raio B. Então, substituir aqui no raio A o 2RB. Conheço a velocidade do B aqui, né? Que é 25. Quero a do A. Ó, corta esse raio B aqui com esse raio B aqui, pessoal, né? Desaparece, ó. Passo o 2 multiplicando lá o 25. Pronto, achamos a velocidade do A. Tá bom? Tranquilinho, né? Eles têm a mesma frequência e aquele disco de maior raio apresentará a maior velocidade escalar. Uma dica, viu, pessoal? Como o raio do A, né, é o dobro do raio do B, a velocidade escalar do A vai ser o dobro da do B. Então, bastaria você pegar a velocidade do B e dobrar, né? É que eu quis mostrar por que é o dobro, né? Porque como eles têm o mesmo ômega,
a razão V, a divisão, né, V sobre R será a mesma. Substituindo, você chega nesse resultado. Então, vimos o primeiro exercício de acoplamento interno. Vamos a um outro? Esse aqui, pessoal. Admitindo que o período de rotação da Terra seja 24 horas, quer dizer, a Terra demora 24 horas para dar uma volta no seu próprio eixo, né? E o raio da Terra aqui tá errado, viu, gente? Aqui tá errado, ó. Não é 600 quilômetros, não. Quer ver? Deixa eu só avançar aqui um pouquinho. É 6.400 quilômetros, tá? Deixa eu fazer essa correção rapidinho aqui. Isso é rápido, viu, gente? Só um segundinho, por favor. Tá? Só um minutinho que eu já vou fazer essa correção aqui. Ó, eu vou chamar aqui a canetinha. E já vou fazer essa correção. Pera aí. Aqui, ó. Pera aí que eu já vou fazer essa correção rapidinho aqui pra vocês. Só um minutinho, viu? Então, pessoal, tá vendo ali, ó, o raio da Terra não é 600 quilômetros, né? O raio da Terra aqui, ó, isso aqui não é 600, né? Esse raio aqui, ó, vou puxar uma setinha aqui. Depois eu vou mandar esses slides dessas aulas para vocês. Isso aqui é 6.400 quilômetros. Tá bom, pessoal? Desculpa, viu? Vamos lá, continuando. Depois eu corrijo esse slide, que eu vou mandar esses slides para vocês. Vou chamar aqui o ponteirinho. Então tá lá, ó. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Tá, então, admitindo que o período de rotação da Terra seja 24 horas e o raio da Terra seja 6.400 quilômetros, não só 600, pelo amor de Deus, né, pessoal? Distância de São Paulo ao Rio é 400 quilômetros, né, onde já se viu. Então, perdão, é que escapou, faltou o 4 aqui. Calcule a velocidade escalar de um ponto sobre a superfície da Terra na latitude 60 graus norte. Ele quer a velocidade escalar de um ponto. Bom, olha esse desenho aqui, pessoal. Eu transformei nesse desenho aqui. Você está vendo? Olha só. O que a Terra pode representar em termos de acoplamento? Por que é um acoplamento interno? Porque, veja bem, o eixo da Terra seria esse aqui, ó. A linha do Equador seria um disco, que eu chamei de A aqui. A linha do paralelo que passa lá pela latitude 60 graus, olha aqui, pessoal, o que é a latitude, né? Aqui está a linha do Equador. Esse ponto B, que está lá na latitude 60 graus, está aqui, ó, puxei aqui do centro da Terra até o ponto B, olha a latitude aqui, é esse 60 graus aqui. Como nós temos o Z aqui, o famoso Z da matemática, alternos internos aqui é 60 graus também. Calma, né? Ele quer que você encontre a velocidade desse ponto aqui, ó. Muito bem. O raio aqui do disco do Equador é 6.400 quilômetros, né, gente? Esse aqui, ó, do ponto B da latitude 60 graus, não é. Então, o que você vai pensar? Sugestão, né? Que o movimento da Terra de rotação seja um acoplamento interno, em que o eixo da Terra fosse o eixo, a linha do Equador fosse o disco A e a linha que passa pelo paralelo de latitude 60 graus fosse o disco B. Então, seria o que, ó, discos A e B acoplados no mesmo eixo. O eixo estaria em pé. Então o eixo giraria e levaria os discos juntos. Então é um acoplamento interno. Então eles vão ter o mesmo que esses dois pontos? Mesmo período, mesma frequência, mesmo ômega. Claro, né, pessoal? Se aqui demora 24 horas para dar uma volta, no ponto B também demora 24 horas para dar uma volta, né, gente? É o tempo de duração do dia na Terra, né? Agora tem uma coisa diferente, pessoal. O raio do disco do Equador é maior que o raio do disco pequenininho aqui, ó, da latitude 60. Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Calcular esse raio, vocês vão ver. Então, eu liguei esse ponto do centro da Terra até o ponto B e fiz um triângulo retângulo aqui, ó. A hipotenusa, aqui é o raio da Terra, não é, gente? 6.400 quilômetros. Aqui também é, ó. Aqui, ó. Aqui é o raio da Terra, na linha do Equador. Aqui também é, ó, tá vendo? A distância do centro até a superfície da Terra, aqui, ó. Aqui também é o raio da Terra, que é o raio do A. Aqui não, aqui é o raio do B. Então, olha para esse triângulo, vou aplicar o cosseno de 60 aqui. Olha lá, gente, cosseno de 60 é o quê? Cateto adjacente, que seria o RB, adjacente, vizinho do ângulo B, né? Perdão, vizinho do ângulo de 60, pela hipotenusa que está aqui de frente para o ângulo de 90 graus, que seria o RA.
Então o que vai acontecer? Passo o RA multiplicando, gente, ó. Olha só o que aconteceu. Cosseno de 60 é cateto adjacente RB por hipotenusa RA. Passou o RA multiplicando. Então quem vai ser RB? RA, que é 6.400. Ó, tá vendo? Aqui eu coloquei o valor correto, viu, gente? Aqui faltou um 4. 6.400 vezes meio. Cosseno de 60 é meio. Então o raio do B vai ser 3.200 km, gente. Então, o movimento de rotação da Terra pode ser entendido como acoplamento interno, em que o eixo da Terra seria o eixo do sistema e os discos do Equador e de qualquer outra latitude seriam os discos que giram ao redor do eixo. Eles têm raios diferentes. O raio da linha do Equador é maior do que o raio de outra latitude, tá vendo? Tá? Então, eu usei esse triângulozinho aqui, RB, o próprio raio da Terra aqui, e esse ângulo de 60, aplicando cosseno cateto adjacente por hipotenusa. Passei a hipotenusa multiplicando e achei o raio do disquinho B aqui, que está lá na latitude 60. Para que achar esse raio B, pessoal? Pelo seguinte, continuando, ó. Como a linha do Equador e o paralelo de 60 graus seriam discos, né? Como eu acabei de dizer, acoplados internamente ao eixo de rotação da Terra. Olha só, a linha do Equador e o eixo e o paralelo de 60 graus seriam discos, né? Acabamos de ver, ó. Discos, ó. Disco A, disco B, acoplados no mesmo eixo, correto? Portanto, temos o acoplamento interno. Então, o 24 horas, que é o período do disco A, vai ser também o disco B. E nós podemos usar aquela formulinha que nós vimos hoje, pessoal. Aquela fórmula ágil. Se você tem o período, como que você acha a velocidade? 2πr sobre período. Então, 2π raio do B, por quê? Porque eu quero a velocidade lá num ponto B do disquinho B, hein, gente? Não se esqueça, hein? Lá onde o raio é 3.200. Então, 2πr sobre período. Volte naquelas formulinhas que eu dei no comecinho, que antes de começar os acoplamentos eu mostrei para você, tá? 2πr sobre período. Então, vai ficar 2π 3.200 por 24 horas. Fazendo a continha, simplificando, né? Aqui dá 2 por 24 dá 12 aqui embaixo, e 3.200 por 12 dá para dividir os 2 por 4. Ficou 800 π sobre 3 km por hora, certo, queridos? Então, a Terra pode ser entendida como vários discos, que seriam os paralelos, começando do Equador até um paralelo de latitude diferente, né, girando ao redor do eixo da Terra. Eles têm o mesmo período, então eu posso aplicar para calcular a velocidade, porque ele pediu a velocidade escalar, viu, gente? 2πr sobre período. O trabalho que eu tive foi achar o raio por aquele triângulo retângulo que eu mostrei na figura anterior, tá bom? Pessoal, como eu vou disponibilizar todos os slides que nós vimos nesse mês de abril, né? É que tá faltando uma semana ainda. Vocês vão poder assistir a aula olhando para os slides, tá bom? Se você quiser pausar a aula depois ou fazer algumas anotações nos slides que eu vou fornecer para vocês, vocês podem imprimir e acompanhar. Beleza, queridos? Vamos agora para o acoplamento externo. Veja, diferente agora. O acoplamento externo é a situação em que dois discos A e B fixos sobre eixos diferentes. Vejam, pessoal, agora os dois não estão no mesmo eixo. Ó. Disco A no eixo dele, o disco B no eixo dele, tá? Cada um no seu eixo. Por que acoplamento externo, né? Por que chamado de discos ligados por acoplamento externo? Estão ligados por uma correia que conecta as suas periferias, tá vendo? Ó? Essa correia aqui liga as duas periferias dos dois discos. Quer dizer, eles não estão ligados por um eixo que passa pelos dois ao mesmo tempo. Não, né, pessoal? Cada um no eixo, ó. Cada um no seu eixo. Eles são ligados pela periferia, pela parte externa deles. Ou então, viu, pessoal, eles estão em contato direto entre as suas periferias, tá vendo? Ou eles são conectados por uma correia, pela periferia, ou a gente encosta as periferias deles diretamente, tá vendo? Por isso a expressão acoplamento externo, ligados por fora, não ligados pelo mesmo eixo. Detalhezinho, embora as consequências aqui, as características sejam as mesmas, tem uma diferençazinha só. Nesse sistema aqui, pessoal, se o disco B girar no sentido horário, o disco A também vem junto, tá vendo? Ó? Os dois girariam no mesmo sentido. Agora aqui, se o disco B girar no sentido anti-horário, para cá, o A gira no horário. Então, quando acoplado por correia externamente, todos giram no mesmo sentido. Quando acoplados diretamente, por contato direto, ó, o A vai no sentido horário, por exemplo, o B vem no anti-horário. Então, só tem essa diferençazinha quanto ao sentido de rotação, tá bom? Não estão acoplados ao mesmo eixo, estão acoplados externamente por uma correia ou por contato direto. Quais são as características agora? Vamos pensar, pessoal. O disco maior vai levar mais tempo para dar uma volta.
Olha lá, então o período do A é maior que o do B. Se o período do A é maior que o do B, porque o A leva mais tempo para dar uma volta, porque ele é o maior, né? Ele dá menos voltas por segundo. Então ele vai ter maior período, mas vai ter menor frequência. Certo, pessoal? Ele vai levar mais tempo para dar uma volta, porque ele é maior, o A. Veja, o A é maior. O B não, o B vai completar a volta mais rapidinho, né? Então o A vai ter um período maior, ele vai percorrer menos voltas por segundo. Então vai ter menor frequência. Ele vai percorrer menos graus por segundo. Por quê, gente? Ó, quando o B completar uma volta, ele já vai ter percorrido 360 graus, por exemplo, o B. E o A não vai ter percorrido os seus 360 graus ainda. Por isso que o A anda menos graus que o B. Então, bem diferente do acoplamento interno, né, gente? Lá no acoplamento interno, só lembrando, o período, a frequência e o ômega eram iguais. Aqui não. O disco maior tem mais período, o disco maior tem menos frequência, o disco maior tem menos ômega, menos velocidade angular, tá? A única coisa que vai ser a mesma para os dois vai ser a velocidade escalar. Eles vão percorrer a mesma quantidade de metro. Por quê, gente? Porque é a correia que comanda. Então, por exemplo, se essa correia andar 1 metro aqui, ela vai andar 1 metro aqui no disco B e vai andar 1 metro no disco A. Quer dizer, eles vão percorrer a mesma distância no tempo. Então, a única característica que vai ser comum para o disco A, para o disco B e para a correia, no caso de existir a correia, né, serão as velocidades escalares. Então, lembra lá no acoplamento interno, pessoal, quando eram no mesmo eixo? Período, frequência e ômega eram iguais. Aqui não. O maior tem menor período, o maior disco tem maior período, menor frequência e menor ômega. E lá no acoplamento interno, o maior disco tinha maior velocidade escalar, lembra? Aqui não, aqui eles vão apresentar as mesmas velocidades escalares. Ok, queridos? Consequentemente, como eles têm aqui as mesmas velocidades escalares, vejam as consequências disso. Velocidade da periferia do ponto A, né? Velocidade da periferia do disco A é igual ao V da periferia do B. A única característica que vai ser comum para os discos acoplados externamente vai ser a velocidade escalar, tá, gente? Como a velocidade escalar de A é igual de B, lembra da semana passada, gente? Ômega ARA é igual a ômega BRB. Importante formulinha, tá? O fato das velocidades escalares serem iguais, você pode escrever que, como a velocidade é ômega R, ômega RA é igual a ômega BRB. Note, quem tiver maior raio vai ter menor ômega, quem tiver o menor raio vai ter o maior ômega. Isso explica o porquê, pessoal. O menorzinho tem maior ômega, é por causa disso. Como as velocidades escalares são iguais, o disquinho de menor raio terá o maior ômega para que essa igualdade possa acontecer. E o disco de maior raio terá o menor ômega. Então, ômega ARA, ômega BRB, uma formulinha muito importante para o acoplamento externo. Outra consequência do fato deles terem velocidades escalares periféricas iguais. Lembra das formulinhas do começo da aula de hoje? Se V de A é igual a V de B, 2πRF igual a 2πRF para o A e para o B. Cortou os dois π's, FARA é igual a FBRB. Mesma coisa, quem tiver menor raio vai ter a maior frequência. Por isso que o B tem a maior frequência também. Tá vendo? Olha aqui, FARA, FBRB. Outra formulinha. Então nós temos duas formulinhas muito importantes que você pode usar no acoplamento externo. Ômega ARA, ômega BRB, igualdade FARA igual a FBRB, tá bom? Terceira consequência do fato das velocidades serem iguais, escalares. Comecinho da aula também da formulinha da velocidade, 2πr sobre período igual a 2πr sobre período, para o disco A e para o disco B. Corta os dois π's, RA sobre período igual a RB sobre período. Aqui é diretamente proporcional. Quanto maior o raio, maior o período, para que essa igualdade possa acontecer. Quanto menor o raio, menor o período, para que essa igualdade possa acontecer. Por isso que o maior raio tem o maior período. Então, pessoal, vejam. O disco menorzinho, que é o de menor raio, tem o maior ômega. O disco menorzinho, que é o disco menorzinho de menor raio, tem o maior ômega. O menorzinho de menor raio tem a maior frequência e o menorzinho de menor raio tem o menor período, tá? Então estas são as características do acoplamento externo. Resuminho, gente, acoplamento interno. Assim, essa figurinha aqui é muito boa, tá? Para você fazer exercício, você olha para ela aqui, Mesmo eixo, desenhado assim ou desenhado assim. Período, acoplamento interno, então, né?
períodos iguais, frequências iguais, ômegas iguais. E a velocidade da periferia do disco A é maior que a do disco B. Acoplamento externo, ligados por correia ou por contato direto, como eu mostrei na figurinha anterior, tá? Eu não mostrei aqui o contato direto, mas aqui, né, gente, ó. Aqui, também pode ser assim, tá? Não se esqueça que pode ser assim também o acoplamento externo. Aqui na maioria dos casos aparece assim, mas pode estar em contato direto também. Mesmas características, tá? Dos dois, ou essa figura ou ligados diretamente pela periferia. O período da maior vai ser maior que o período do menor disco. A frequência do maior vai ser menor do que do menor. Ó, o disco maior vai ter mais período. O disco maior vai ter menos frequência. O disco maior vai ter menos ômega. A única coisa que eles têm em comum são as velocidades das periferias, tá? E as formulinhas que eu acabei de mostrar que você pode usar. Acoplamento interno e suas características, muito importantes. Acoplamento externo e suas características. Discos ligados no mesmo eixo, acoplamento interno, suas características. Discos ligados em eixos diferentes, mas acoplados por fora ou por contato direto, se você encostar um no outro ou por correia, estão aqui as características deles e as formulinhas que você pode usar. Pessoal, essas formulinhas aqui, ó, só valem para o acoplamento externo, porque as três formulinhas vêm dessa igualdade aqui, das velocidades escalares, que é uma característica do acoplamento externo. Então, por causa desta igualdade entre as velocidades, que você pode aplicar essas três formulinhas, tá? Então, esse slide aqui é muito importante para você fazer os exercícios, ok, queridos? Repetindo, pessoal, eu vou disponibilizar hoje todos os slides em relação às aulas que nós já vimos. Então, você pode imprimir os slides, eu acho uma boa sugestão, e vai assistindo a aula com os slides do lado, impressos. Aí você pode dar uma pausa, fazer alguma anotação, tá bom? E na hora de resolver o exercício, você tem os slides já impressos, não precisa voltar na aula de vídeo. Mais um exercício 3, ó, é o acoplamento externo. Ele diz assim, que o raio do disco A é 2 vezes o raio do disco B, ó, o raio A é 2R e o raio B é R. Responda, se a frequência do disco A for 40 Hz, quanto vai ser a frequência do disco B? São iguais, pessoal? Não, elas seriam iguais somente no acoplamento interno, aqui é acoplamento externo. Como que a gente vai fazer para achar, conhecendo a frequência do A, achar a frequência do B? Como? Vamos explicar aquela formulinha, ó, FARA é igual a FBRB. São aquelas três formulinhas que eu mostrei para você que você pode usar no acoplamento externo. Por que eu peguei a da frequência? Porque ele está pedindo a frequência. Então, FARA igual a FBRB, né? Ok? Vamos lá? Frequência do A, 40. Vezes o raio do A, ó, 2R. Frequência do B, quero saber, vezes o raio do B, R, ó. Então, eu substituí no FARA igual a FBRB, o quê? A frequência do A que foi dada, 40 Hz, o raio do A que é 2Rs, a frequência do B que eu quero calcular e o raio do B que é R. Cortamos os raios aqui, ó, corta esse R com esse R, 2 vezes 40, 80 Hz. Tranquilo, gente? Tranquilo? Agora o B é mais fácil, gente. Se a velocidade escalar da periferia do disco A for 4 metros por segundo, quanto vai ser a do disco B? Pessoal, característica do acoplamento externo, as velocidades escalares são iguais, então acabou. A do B é igual, né? Se a do A é 4 metros por segundo, da periferia do A é 4, do B é 4 também. É o único termo que os dois discos acoplados externamente têm em comum. Quem? A velocidade escalar. Beleza? Vamos para mais um exercício. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas é bem importante. Olha, um pequeno motor a pilha. Olha o motorzinho aqui, pessoal. Motor aqui fora, ó. O motor está ligado, olha só, o motor é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. O sistema de engrenagens, olha aqui. Bom, esse sistema é formado por 4 engrenagens. Além do motor, pessoal, que é essa linha aqui que você está vendo aqui fora, ó, motorzinho. Tem o disco A, que está ligado no mesmo eixo do motor. Depois tem o disco B, que está ligado externamente ao disco A, ó. Depois tem o disco C, que está no mesmo eixo do disco B. Estou querendo dizer o seguinte, pessoal, o motor e o A estão no mesmo eixo, acoplamento interno. A e B, acoplamento externo. B e C, no mesmo eixo, acoplamento interno. C e D, acoplamento externo. E o D finalmente, né? Então vejam, esse carrinho é formado por 4 engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa no eixo do motor, tá vendo? Então A está no eixo do motor, acoplamento interno. B e C estão presas, também no mesmo eixo, e D é um terceiro no qual também estão presas as 4 rodas do carrinho, que vai ser a frequência da roda. Quer dizer, o D está ligado à roda diretamente, tá?
Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes e a B e D 24 dentes, ele dá a frequência do motor aqui fora, gente, ó, e quer saber a frequência de saída aqui, do D, que vai ser o FR. Atenção, gente, ó, do enunciado, o que nós podemos concluir? Veja bem, isso é muito importante, viu, pessoal? Se A e C têm 8 dentes, o que acontece quando dois discos, né? Aqui são duas engrenagens, né? A e C. Tem o mesmo número de dentes. Ele está querendo dizer para vocês que ela tem o mesmo raio. Elas têm o mesmo raio. Então é muito importante, pessoal. Ter o mesmo número de dentes significa que são do mesmo tamanho, portanto tem o mesmo raio. Quem mais tem o mesmo número de dentes? B e D. B e D, ó, as grandonas aqui, ó, 24 dentes cada uma. Então tá bom, ela também tem o mesmo raio. Só que como B e D tem o triplo do número de dentes de A e C, se eu disser que A e C tem raio R, B e D vão ter o triplo do raio. Ou seja, pessoal, a proporção entre os dentes de cada disco é a mesma proporção entre os raios. Então, se o disco B e o disco D têm 24 dentes, e o disco A e o disco C têm 8 dentes, é porque os raios dos discos B e D têm 3 vezes os raios dos discos A e C. Então, eu chamei os raios dos discos menores de R, com 8 dentes. E os raios dos discos maiores, com 24, 3 vezes, tá? Tudo bem? Agora uma coisa importante, a frequência do disco D será a frequência da saída aqui, que vai ser a frequência das rodas, porque o disco D está ligado diretamente à roda, vai passar o movimento para a roda, tá? Então a pergunta aqui é a seguinte, pessoal, se a frequência do motorzinho é 13,5, qual vai ser a frequência lá na saída? O que vai acontecer aqui, pessoal? O motor vai passar o movimento para o disco A. Ó, o motor está aqui fora. O motor é esse aqui fora, essa linha aqui, gente, ó. O motor vai passar para o disco A, que é essa engrenagem. A engrenagem A vai passar para B. A B vai passar para C. A C vai passar para D. Então, olha só, pessoal. O motor passa para A. Motor para A para B. B para C. C para D. Só que nós temos vínculos diferentes. Por exemplo, entre o motor e o A é um acoplamento interno. Entre A e B é externo, ó, ligado aqui pela periferia. Entre B e C é interno. Entre C e D é externo. Então, novamente, pessoal, motor e A, acoplamento interno. A e B, ligação externa, ó, acoplamento externo. B e C, ligados internamente, mesmo eixo. C e D, acoplamento externo. Então, eu vou começar do motor e chegar lá no D. Vamos lá, então? Copiei o desenho aqui para a gente continuar olhando. Primeira análise, pessoal, motor e A. Ó, vou começar pelo motor, porque ele deu a frequência do motor. Entendeu? Deu a frequência do motor, ó. Qual que é a frequência do motor? 13,5 Hz. Vamos lá. Motor e A, acoplamento interno. O que você sabe de acoplamento interno? Mesma frequência. Então, pega a frequência do motor, passa para o A. São iguais, ó. Direto. Pronto. Motor e A acoplados internamente. Se a frequência do motor é 13,5, a frequência do A será 13,5 também. Acoplamento interno, mesma frequência. Tá bom? Segundo passo. Segunda transmissão, A para B. A e B estão acoplados externamente, pessoal. Ó, o disco A está aqui, engrenagem A, B está aqui, ligados externamente. As frequências são iguais? Não. FA-RA, que é do A, igual a FB-RB. Acoplamento interno, você passa a frequência direto do motor para o A. Acoplamento externo entre A e B não pode passar a frequência direta, tem que obedecer a formulinha. FA-RA é igual a FB-RB. O FA é 13,5, o raio é R, o FB eu quero saber, o raio é 3R. Por quê? Porque B tem o triplo do número de dentes de A. Fazendo as continhas, corto o R aqui, 13,5 dividido por 3, né? Porque esse R eu vou cortar, passo o 3 dividindo, 4,5, pessoal. Achei a frequência de B já. Vamos passar de B para C agora, ó. Só que de B para C é acoplamento externo, ó. B e C é... Desculpa, pessoal. B vai passar para C, acoplamento interno, né? Motor A foi interno. AB foi... Ó, motor A foi interno. Passei a frequência. A para B, externo, FA-RA igual a FB-RB, calculei o FB. Agora de B para C, acoplamento interno, mesmo eixo, só passar a frequência, tá vendo? Ó, B você já não tem a frequência, passa direto para C, porque é acoplamento interno, então 4,5 Hz. Falta uma passagem só, pessoal, de C para D. Ó lá, acoplamento externo, vale a formulinha também, FC-RC, FD-RD. Conheço a frequência de C, que é 4,5, o raio é pequenininho, que é o R. Quero a frequência de D, o raio é o triplo também, porque o número de dentes aqui é 24 e aqui é 8. Então, um raio é o triplo do outro.
Pronto, encontramos a frequência de D, que é a frequência de saída, que é da roda do carrinho, tá bom, queridos? Então, o importante nesse sistema com vários acoplamentos é você caminhar pelo sistema de acordo com os acoplamentos. Motor A, interno, aqui, passei a frequência, são iguais. A para B, externo, FA, RA, FB, RB, calculei. B para C, interno, passei a frequência. C para D, porque as frequências são iguais, né? De B para C, acoplamento interno. C para D, externo, as frequências são diferentes, tem que obedecer a formulinha. FC, RC, FD, RD. Pronto, chegamos no FD. Tudo bem, pessoal? Então, vou encerrando por aqui. Tá bom? Eu vou arrumar aquele slidezinho que ficou errado, viu, gente? Ok, pessoal? Então, eu já vou postar esse vídeo hoje mesmo, com a lista de exercícios que vocês vão resolver, né, referente a esse aqui, e vou postar todos os slides das aulas anteriores, tá bom, pessoal? Para facilitar a resolução das listas, tá bom? Grande abraço a todos, espero encontrar vocês em breve. Grande abraço.